Boa tarde, tudo bem? Como é que vamos? Daqui a instantes nós vamos iniciar mais uma live do Fórum de Educação Infantil da Paraíba. Desta vez nós vamos tratar sobre o tema do retorno, né, das possibilidades ou das perspectivas de retorno. Boa tarde a quem está entrando, sejam muito bem-vindos. Nós vamos ter como convidada a professora Ângela Coutinho, que é do Fórum Paranaense de Educação Infantil, e daqui a pouquinho ela vai entrar e a gente então vai começar a nossa live. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. O Fórum de Educação Infantil da Paraíba agradece a participação de todos vocês e espero que nós tenhamos, né, uma boa tarde de discussão, como estão sendo todas as lives. Essa já é a nossa terceira live que nós estamos fazendo. Eu quero aproveitar, enquanto vocês estão entrando, para já dizer a vocês que é muito importante também que vocês possam curtir, se inscrever no nosso canal do YouTube. O Fórum de Educação Infantil da Paraíba está com um canal do YouTube e é importante que nós tenhamos pessoas inscritas. No nosso Instagram, nós já temos muita gente que está inscrita, muita gente, né? E nós precisamos também que essas pessoas se inscrevam no canal do YouTube. Eu vou pedir à nossa convidada para que ela solicite novamente a sua entrada aqui ao vivo, porque quando ela solicitou, veio ela e mais umas 3 pessoas. Então, eu vou pedir à professora Ângela que, por gentileza, solicite novamente para fazer a entrada ao vivo. Nós estamos aguardando que a nossa querida professora Ângela faça a solicitação para entrar na nossa live, então a gente começar, dar início à nossa participação de hoje. Quero agradecer mais uma vez, em nome do Fórum, Comitê Gestor do Fórum de Educação Infantil da Paraíba, a participação de todas vocês. Nós temos gente de várias localidades da Paraíba, localidades do Brasil que estão entrando, que estão junto com a gente, Gabriel Junqueira. Olá, professora Ângela. Olá. Boa tarde, como vamos? Tudo bem? Prazer enorme tê-la aqui conosco. O Fórum de Educação Infantil da Paraíba sente-se muito honrado, né, de você ter aceito o convite para estar conversando com a gente aqui hoje. E a gente vai só esperar um pouquinho mais para as pessoas que estão entrando agora, para a gente iniciar, tá? Enquanto isso, eu vou então dando, né, pedindo às pessoas que estão, nós já temos no nosso canal do Instagram, nós já temos mais de 1.800 pessoas seguindo o fórum. E eu queria pedir a todas essas pessoas para também se inscreverem também no canal do YouTube que o fórum já criou. O Fórum de Educação Infantil da Paraíba, lá no YouTube, se inscrevam, porque a gente pode estar fazendo essas lives pelo YouTube, que tem mais recursos, que tem mais possibilidades da gente continuar. Eu quero agradecer, olha, muitas professoras das creches de João Pessoa, muita gente da Paraíba, muita gente de fora da Paraíba, Marlene, querida, lá da Bahia, o Gabriel Junqueira, lá do Rio Grande do Sul, também já entrou. Tem gente lá de Vitória, das creches municipais de educação infantil, né, dos Centros Municipais de Educação Infantil, dos CMEs, de Vitória, e também muita gente aqui de todos os lugares de João Pessoa, CREI, aqui, professora Ângela. As escolas de educação infantil em João Pessoa, elas são chamadas de Centro de Referência de Educação Infantil, são os CREIs. Então, a gente tem muito CREI aqui participando, o CREI Tota, o CREI de outras localidades aqui. Olha, nós temos gente de Santa Catarina entrando, Curitiba. Sejam muito bem-vindas. O CREI João Tota novamente, né? O CREI João Tota de João Pessoa, Vitória, no Espírito Santo, Florianópolis, que coisa boa lá. Alhandra, uma cidade aqui da Paraíba. Então, assim, toda a região do entorno aqui, a gente tem tido o CREI Rodrigo Moreno, Campina Grande, para estar também presente aqui.
É muito importante esse nosso contato com essas professoras, com os professores que têm prestigiado bastante o Fórum de Educação Infantil da Paraíba. Então, nós já passamos de 180 pessoas que já entraram. A semana passada, nós tivemos 600 pessoas acompanhando a nossa live. Né? Uma coisa muito, muito, muito legal. E hoje a gente vai começando, vai iniciando e as pessoas vão entrando. Bananeiras, outra cidade da Paraíba aqui. Nós temos Distrito Federal aqui, Umuarama, acho que é isso, no Paraná. Né? João Pessoa, de novo. Nós temos vários municípios aqui da Paraíba. São Paulo, Paulínia. Está chegando, o Crejão Tota novamente. O Crejão Tota está com tudo aqui, né? O Crejão Tota está todo aqui. A creche Pequeno Aprendiz. A Priscila, querida, do Rio de Janeiro, minha colega que eu gosto muito. São João do Rio do Peixe, uma cidade do Alto Sertão da Paraíba, está aqui também conosco. Então, é importantíssimo que a gente, Cabedelo, né, que é daqui da região metropolitana de João Pessoa, Bahia, Santa Rita, todas da região metropolitana de João Pessoa. Muito importante, então, a entrada de vocês. Vou apresentar a nossa querida convidada, que é a professora doutora Ângela Coutinho. Ângela Coutinho, ela é doutora em Estudos da Criança pela Universidade do Minho, é professora do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Paraná, é pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Infância e Educação Infantil, também da UFPR, do Paraná, e também pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Educação da Pequena Infância na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é professora da linha de pesquisa Diversidade, Diferença e Desigualdade Social em Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná, é a atual coordenadora do GT7, que é o GT intitulado Educação de Crianças de 0 a 6 anos, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a nossa ANPED, e é membro do grupo gestor do Fórum de Educação Infantil do Paraná, o FEIPAR, que também, como o FEIP, da Paraíba, eles são vinculados ao Movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil, o MIEI. Então, é com muita alegria, com muita satisfação que nós passamos, então, agora a ouvir a professora Ângela, que vai conversar conosco sobre perspectivas de retorno na educação infantil entre protocolos e afetos. Né? A gente está vivenciando um período muito sui generis na nossa história recente, né? Esse período de pandemia. Esse período tem nos causado muitas inquietações e muitos questionamentos no âmbito da educação infantil. Então, tem sido muito intensa a forma como a gente tem colocado para as professoras esse diálogo que a gente tem feito. E agora, diante de uma possibilidade, né, que nós teremos, né, no futuro próximo de retorno, a gente precisa, então, planejar, se antecipar para entender como é que pode ser feito esses protocolos, né? Principalmente o protocolo sanitário, de cuidado, preparando esse retorno dessas nossas crianças que nós queremos, e muito em breve essa pandemia possa ser debelada e que a gente possa voltar à normalidade. Esse é o desejo de todos nós, né? Então, nós precisamos agora passar a palavra à professora Ângela e nossa dinâmica vai ser mais ou menos a seguinte. A professora vai ter um tempo de fala, né, entre 30 e 40 minutos. Após esse tempo, nós abrimos para os debates. Quem quiser fazer já pergunta, já faz aqui, lá no nosso chat. E aí ela vai, à medida que forem surgindo as perguntas, ela vai respondendo. Nossa live no Instagram, vocês já sabem, vocês já conhecem, ela tem um tempo de 1 hora. Se houver necessidade da gente ainda continuar com o debate após essa primeira 1 hora, nós vamos fazer aquele procedimento. Todo mundo vai sair e vai entrar novamente, né, para a gente poder recomeçar mais 1 hora de live. Então, professora, seja muito bem-vinda, boa tarde, e nós, então, passamos a palavra para que a senhora possa dialogar conosco, né, com o fórum, com as professoras da Paraíba e de toda a região do Brasil, e, de antemão, agradecemos enormemente a sua disponibilidade de estar conosco. Boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, Adelaide. Vocês me escutam bem? O som está Sim, tranquilo? Sim? sim. Então tá. Então vamos lá. Também quero agradecer muitíssimo o convite, dizer que é um prazer enorme estar conversando com o Fórum da Paraíba. Para mim, o espaço do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil é um espaço privilegiado de debate, de encontro com pessoas de outros lugares do Brasil, né? A gente sabe o quanto o nosso país é diverso, o quanto o nosso país é desigual. Então, essa oportunidade de diálogo com vocês me deixa extremamente feliz, né, da gente poder trocar aqui um pouco de ideias, enfim, e das nossas percepções e dos nossos conhecimentos a partir dos diferentes lugares que a gente ocupa, né? E também dizer que é um grande prazer saber que tem tantas colegas e tantos colegas nos acompanhando aqui nessa conversa e que a gente possa, ao final, também abrir para as perguntas, né? E eu possa também ouvir um pouco mais das pessoas, ainda que pela escrita, das suas demandas, né? E das suas inquietações. Eu pensei, Adelaide, assim, a partir um pouco da tua proposta, né? Do que nós havíamos conversado sobre essa live, embora o tema seja especificamente discutir essa dimensão, né, dos protocolos de retomada das atividades presenciais, eu julgo que é importante, antes de entrar, né, propriamente dos protocolos, assim, o que está implicado, falar um pouco da especificidade da educação infantil, né? Por que pensar esse processo de retomada é tão importante e por que para a educação infantil esse processo ele vai se diferenciar um pouco em relação às outras etapas, né? Ou mesmo dentro da educação infantil, quais são as especificidades quando a gente pensa na creche, quando a gente pensa na pré-escola. Então, pensei em iniciar um pouco por aí e depois entrar também um pouquinho no que eu já tenho acompanhado de propostas de retomada, né, em âmbito nacional, porque às vezes nos parece que isso está distante, mas efetivamente pode não estar tão distante assim, né? E mesmo que demore, isso que tu acabaste de dizer é fundamental, né? A gente precisa se antecipar nessas discussões, né? Sobretudo levantar todas as questões que nós temos em relação, né, as demandas que nós teremos para que não ocorra, e essa é uma questão que eu tenho dito em todos os lugares que as pessoas me chamam para conversar, a gente tem que cuidar para a gente não repetir o que aconteceu, e aí era imprevisto, a gente não tinha como saber, né? Na suspensão das atividades presenciais, na maioria dos lugares, essa suspensão ela aconteceu de uma forma muito abrupta, né? De um dia para o outro se anunciou que não se poderia mais receber as crianças nas instituições de educação, e essa ruptura aconteceu, né? E em alguns lugares as tomadas de decisão para a continuidade dessa relação com as crianças também foi uma tomada de decisão muito aligerada, né? Então, para a gente não ter novamente esse problema, né, de tomadas de decisão muito centralizadas, com pouca participação dos atores, né, que estão envolvidos, muitas vezes muito distanciadas do que é a especificidade, né, do grupo etário, das crianças e da própria proposta da educação infantil. Eu acho que esse tipo de conversa que vocês do Fórum estão propondo, ela é fundamental e eu fico muito feliz de saber que várias pessoas, né, das instituições de educação infantil aí da Paraíba e de outros lugares do Brasil estão aqui conosco, porque eu acho que esse é um debate que interessa sobretudo, né, a quem está diretamente envolvido nesse trabalho, porque por vezes parece que essa tomada de decisão cabe a outros, né? Cabe à gestão central, cabe a quem define as políticas, só que nós temos um papel fundamental nesse sentido, né? E eu acho que é muito importante que a gente se antecipe e que a gente não espere, né, que essas tomadas de decisão já cheguem até nós, né, de uma forma fechada, né, e já definidas. Então, a primeira questão que eu quero aqui destacar um pouquinho em relação a essas especificidades, né, tem a ver com as crianças pequenas e tem a ver com o que constitui a educação infantil, né? E por que eu digo isso? Porque o que eu tenho observado, principalmente acompanhando outros países, né, faz 15 dias que eu voltei da França e lá na França eu acompanhei a primeira semana deles de retomada das atividades presenciais, acompanhando um pouco esse movimento, uma questão que ficou muito latente para mim é o quanto os protocolos sanitários eles têm exigências que confrontam diretamente com aquilo que nós defendemos no âmbito da educação infantil, né?
Porque os protocolos, assim como a gente está vivendo agora nesse processo de distanciamento social, né, que é o proposto para quem consegue estar em casa, para quem consegue manter-se afastado, né, fisicamente de outras pessoas, justamente como uma forma de proteção para que o vírus não se propague, a retomada da relação, ela também tem que ser uma retomada progressiva, né? E isso significa que durante um bom tempo, pelo menos até a gente ter uma vacina, né, para que possa combater o vírus, a gente vai ter que manter algumas regras de distanciamento ainda, né? Isso vai ser importante. E nos casos de retomada das atividades, um dos protocolos, uma das regras desses protocolos sanitários é o distanciamento físico, né? E muitas vezes, lá na França, a proposição desse distanciamento era de que crianças e adultos ficassem com uma distância física na maior parte do dia de 1 metro de distância, né? Tocando-se o mínimo possível e tocando o mínimo possível também nas materialidades do espaço, nos móveis, enfim, em tudo que compõe o contexto, né, da instituição. E, claro, esse primeiro critério, já de um protocolo sanitário, ele é muito difícil para nós da educação infantil, né? Até porque, para nós, essa dimensão das relações, né, é o que move o nosso trabalho na educação infantil, né? As interações é um dos eixos da educação infantil. Então, e é uma conquista nossa. Eu acho que isso que é mais difícil da gente lidar no contexto da educação infantil. Por quê? Porque durante muito tempo, né, nós tivemos aí a predominância de uma visão desse contexto como um contexto que deveria ser um contexto asséptico, muito limpo, higienizado, né? E para nós, assim, superar, né, essa visão de um contexto que é para guardar, para proteger, que é para manter as crianças, né, longe dos riscos, sobretudo, né, que estão implicados nessas questões de higiene, até nós conseguirmos avançar nesse sentido de ver essa instituição como um espaço de encontro, de contato, né, que o importante para as crianças é estar em relação, levou muito tempo, né? E eu diria que a gente, inclusive, não superou ainda completamente essa visão, né, desse espaço asséptico, né? A gente ainda tem resquícios, né? E, de repente, quando a gente se vê numa situação em que talvez, né, numa retomada da convivência com as crianças nas instituições, esse seja um critério, para nós já é um primeiro elemento que eu diria de grande desafio, né? Que é pensar como que num contexto que prima pelas relações, nós vamos retomar a convivência sem poder primar por elas, né? Tendo, inclusive, que tentar, em alguma medida, contê-las, né? Essa é a questão. Inclusive, eu acho que essa é a principal questão para nós, né? Como que a gente pode possibilitar esse retorno, assegurando condições mínimas, né, de segurança do ponto de vista de saúde e, ao mesmo tempo, preservando essa especificidade das nossas relações, inclusive afetivas, dentro da creche, dentro da pré-escola. Isso, para nós, eu acho que é o ponto mais crucial, digamos assim. Exato. E aí, e principalmente quando a gente pensa na dimensão de que a gente lida com crianças muito pequenas, né? Assim, em que o corpo, né? Para o ser humano, o corpo tem uma importância vital do ponto, não só do seu ponto de vista orgânico, né? Mas principalmente da sua constituição social, né? E na nossa cultura brasileira isso é muito forte, né? Nós somos muito corporais. Nós somos, né, muito gestuais, e nessa relação com as crianças, esse indicativo, né, de uma restrição do ponto de vista da relação corpórea, efetivamente traz para a gente várias questões para a gente pensar e que eu, inclusive, acho que deve ser um dos nossos primeiros pontos aí de reflexão quando a gente pensa o que é essa especificidade da educação infantil, né? E algo que eu tenho dito também, que eu acho que a gente tem que pensar com muita responsabilidade, é até onde a gente flexibiliza, né? Até onde a gente não vai descaracterizar o nosso trabalho à medida que a gente precisa ter essa medida de proteção, né? Porque ela é uma medida protetiva das crianças e dos adultos, né?
Então, a gente vai precisar pensar como é que a gente concilia essas duas dimensões, né? De uma proposta que prima pela interação e de uma necessidade de um cuidado que prima pelo distanciamento. Né? Então, esse é o nosso primeiro dilema, do meu ponto de vista. Né? Depois, eu acho que há outras questões que estão vinculadas ainda com a faixa etária e com a especificidade do trabalho das crianças, que é a questão da demanda que a gente tem dentro das nossas unidades públicas. Né? Eu dei uma olhada nos dados da Paraíba, lá no Laboratório de Dados Educacionais da UFPR, né, que é uma plataforma de dados estatísticos, e 70% do atendimento da Paraíba, da educação infantil, é feito em redes públicas. Né? Sim. Então, a maior parte, bom, né? A gente fica muito feliz quando a gente vê que a rede pública atende a maioria da população das crianças pequenas, né, no estado. Mas isso também tem outras implicações para a gente, que é pensar que geralmente, quando a gente tem uma grande demanda por atendimento na rede pública, isso também traz para a gente algumas consequências do ponto de vista da organização do trabalho pedagógico, né? Então, a gente vai ter que pensar em questões como o número de crianças por adultos, por exemplo, né? As nossas, eu não sei como funciona especificamente nos diferentes municípios da Paraíba, depois vocês podem até me contar um pouquinho mais, né? Mas, é claro, a gente tem eu acho que tem uma variedade muito grande, uma variação muito grande nesse número em termos de Brasil, mas nós tendemos a ter um ratio, uma relação adulto-crianças consideravelmente, assim, a gente considera um pouco elevada, né? É muito difícil a gente ter uma turma de educação infantil, por exemplo, de crianças de 0 a 3 anos, em que nós tenhamos menos de 8 crianças para um adulto. É muito difícil, né? Assim, geralmente a gente tem de 8 para mais. Isso. Né? E eu imagino que seja o caso de vocês. Aqui também a gente tem, aí às vezes tem um auxiliar, uma outra pessoa, mas as salas, elas são mais numerosas que 8 crianças, né, nessa faixa etária de 0 a 3. Exatamente. Então, um outro elemento que também tem aparecido nos protocolos de retorno é a diminuição do número de pessoas dentro dos espaços para que elas possam conviver com esse distanciamento, né? Porque se nós tivermos o nosso número comumente, que nós comumente temos, a gente não consegue manter o distanciamento, porque os espaços físicos nem sempre são espaços físicos amplos, né? Então, aí a gente vai ter um segundo elemento, que é pensar na quantidade de crianças que nós temos e quem nós priorizamos, né? Então, assim, se nós tivermos que priorizar, se nós tivermos que abrir uma consulta junto às famílias e dizer não poderemos atender às 20, não poderemos atender às 25 né, no mesmo dia, no mesmo horário, então, quais são os critérios que a gente vai utilizar para priorizar, né? Quem a gente prioriza? Né? Funcionaria, no nosso caso, pensar em rodízio, como alguns países têm pensado? Eu acho que tem um elemento também central que, com a pandemia, volta para o debate, que a gente tem que aproveitar essa oportunidade para discutir, que é essa dimensão da creche, enquanto um equipamento que tem uma dimensão social, né, um apelo social muito forte, né, do ponto de vista da necessidade das famílias. Então, a gente não pode ignorar esse dado. Né? As creches e as pré-escolas no Brasil, elas são um direito da criança, mas elas também são um direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Né? Então, se nós tivermos que priorizar, quem nós priorizaremos? Né? Como que nós vamos organizar esse cotidiano pensando nesse número reduzido de crianças? Então, esse também é um elemento que a gente precisa ter em conta. E junto com ele, a gente precisa considerar um outro aspecto, que é, ao fazer um protocolo para essas crianças que estarão dentro das unidades conosco, né, que talvez nós tenhamos que priorizar, nós temos que ter um protocolo também para as crianças que estão fora. Porque se tem falado muito em protocolos internos das unidades, né? E nós temos que pensar que essas crianças que não virão todos os dias para as nossas instituições de educação infantil, elas precisam de algum acompanhamento. Né? E aí, talvez, né, eu acho que uma outra questão que é tensionada agora com esse contexto de pandemia é o quanto a gente não avançou nas nossas políticas intersetoriais e a gente precisa avançar nas nossas políticas intersetoriais. Né? Porque pensar nesses diferentes protocolos vai significar a educação não vai dar conta de todas essas crianças que talvez não voltem a frequentar a instituição todos os dias, né? Assim, uma coisa é fato, a gente não vai ter mais aquele mesmo modelo que a gente tinha antes, Sim. né? Não vai dar.
unidade de educação infantil, como nós temos em alguns lugares do Brasil, com 200 crianças, 150 crianças, né? A gente não vai mais poder pensar nessa organização, pelo menos no início, né? Pelo menos no início desse retorno. Então, a gente vai ter que ter uma outra forma de organização. Pensando nessa outra forma de organização, a gente vai ter que pensar nas crianças que estão dentro das unidades, que vão voltar a frequentar as unidades, seja por rodízio, ou seja um grupo que vai ser priorizado pelas suas condições socioeconômicas ou pelas demandas, e a gente não vai poder negar isso, embora a creche não seja a creche para a escola, né, não sejam instituições no campo da assistência social, mas a gente vai ter que entender que a gente vai ter que olhar com cuidado para esses aspectos, né? A gente não vai poder negar essa dimensão. E pensando nessas crianças que não voltarão a frequentar com a mesma, né, na mesma dinâmica e com a mesma constância que antes estavam, como nós vamos criar protocolos também para acompanhar essas crianças, né? Para que elas não tenham os seus direitos aí afetados, para que elas não tenham os seus direitos, né, não assegurados. Então, por isso que... Diga, Adelaide. Por isso a importância das políticas intersetoriais, né? A educação, ela vai precisar dialogar com a assistência social, com a saúde, com as secretarias de infância, com os conselhos tutelares, com os conselhos de direito da criança, com entidades da sociedade civil, porque é desse diálogo que surgirão possibilidades, né, de rearranjos, digamos assim, na perspectiva de garantir esse direito dessa criança pequena à educação infantil. Eu fico muito preocupada, Ângela, com os bebês, né? Como é que a gente vai, né, nesse contexto, né, principalmente 0 a 2, 0 a 1, por aí, como é que a gente vai garantir, né, esse protocolo sanitário rígido de distanciamento, se a nossa relação com os bebês é uma relação basicamente de toque, né? De afeto, de toque, de colo, de trazer para junto da gente. Realmente é um desafio enorme que nós precisamos nos debruçar sobre isso. Eu concordo contigo, Adelaide, assim, concordo plenamente. Assim, tenho até conversado muito com uma colega, que é a Daniela Vieira. Semana que vem eu vou participar de um espaço também de debate com ela. E a gente tem discutido muito essa questão também do pensar o arranjo, o espaço físico das instituições, né, de educação infantil. Do quanto esse replanejamento desse espaço, e talvez o diálogo também com os arquitetos seja aí providencial, interessante de ser pensado, né? Do ponto de vista de como que a gente pode aproveitar os espaços externos, né? Aqui para o sul a gente tem um pouco mais a dificuldade do frio e agora ainda, né, a gente está entrando no inverno, então vai esfriar muito mais. Vocês aí talvez tenham um pouco mais essa possibilidade de usar os espaços externos, mas mesmo assim exige uma estrutura, né? Então a gente vai ter que, nesse diálogo, a gente vai ter que construir outras alternativas, pensar em outras formas de organização, que vai ter que extrapolar o espaço da sala, né? Que comumente a gente usa com as crianças, a gente vai ter que explorar mais o espaço externo, explorar mais os espaços comuns, que, assim, eu sei que isso é muito difícil, algumas unidades sequer têm parque, né? Assim, as nossas realidades, elas são muito diversificadas e muito desiguais, de fato. Então, talvez em alguns contextos a gente sequer vai ter esse espaço externo disponível. Mas onde nós estivermos, nós vamos ter que fazer um planejamento cuidadoso no diálogo com pessoas que possam nos ajudar, né? No sentido de pensar alternativas. Sim. E extrapolar esses espaços. Porque, de fato, se a gente for pensar numa turma, por exemplo, com 15 bebês, né? Dentro de um espaço de uma sala, com 2 ou com 3 adultos, né? Na nossa realidade agora de retomada das atividades, isso vai ficar muito difícil, vai ficar praticamente inviabilizado, né? Porque você tem que alimentar os bebês, você tem que trocar os bebês exigem, né, do adulto esse contato corporal, tanto que em alguns contextos o que tem ocorrido, Adelaide, é inclusive a sugestão de que os bem pequenininhos não retornem para as instituições no mesmo... Por exemplo, lá na França o que aconteceu foi, eles começaram pela creche até chegar no ensino médio, né? E isso foi um motivo de muita crítica,
lá no contexto francês, né? Por um lado, havia essa leitura da necessidade das famílias, e claro, quanto menores as crianças, mais as famílias vão demandar por esse espaço. Então, tem uma sensibilidade a essa demanda, mas, por outro, a indicação, principalmente dos sindicatos e das profissionais, é que isso era irresponsável, porque se deveria ter iniciado pelos maiores, inclusive para ver um pouco como que a dinâmica da escola ia funcionar, como que ia ser retomado a relação com os diferentes sujeitos que compõem a escola, né? Porque aí a gente tem que pensar em todo mundo que está ali, a cozinheira, a pessoa que se ocupa da limpeza dos espaços, né? Todo mundo está envolvido num projeto que tem uma alteração significativa em relação ao que se vivia antes, né? Então, todas as pessoas precisam ser ouvidas e todas as pessoas precisam se adaptar a essa nova realidade, né? Então, pensar algo com uma certa tranquilidade, progressivamente, esse retorno progressivo, sabe aquele processo que a gente defende de inserção das crianças lá no início do ano, né? Vindo pouco a pouco, com as famílias, constituindo essa relação. É isso que a gente vai ter que planejar agora a partir de outro, né, de outro referencial, né, que vai ter outras exigências, mas é isso que a gente vai ter que fazer. Então, a gente precisa pensar em todo mundo que está envolvido, né? Não dá para pensar só numa parcela. E pensar nesse todo mundo significa, inclusive, pensar antes, pensar qual é o espaço físico, né? Então, como que esse espaço estará organizado para receber essas pessoas, né? Então, vamos pensar para os bebês quais são as especificidades para o trabalho com os bebês, né? Discutir com o pessoal da saúde que cuidados a gente tem que ter, mas o que pode ser flexibilizado, né? Por exemplo, a gente já sabe que os adultos vão ter que usar máscaras, né? Por um tempo. Não há como não usar as máscaras, né? Inclusive para a proteção dos adultos e para que não se tornem vetores de transmissão. Se os adultos vão ter que usar máscara, a gente vai ter que pensar como é que esse processo vai acontecer na relação com as crianças, né? Como é que os próprios adultos vão ficar nesse espaço de trabalho tantas horas por dia, usando, né, esse equipamento que a gente não está tão habituado a usar, né? Os protocolos de higienização, de troca dos bebês, né? Então, são questões sensíveis, porque para nós elas são o coração do nosso trabalho pedagógico, né? Assim, a gente defende uma troca de fraldas, né, que tenha uma constituição de uma relação cuidadosa, né, de atenção com o bebê. Então, como que nós fazemos isso sem que essa frieza que uma máscara e talvez o uso de uma luva, né, esse distanciamento nos provoca? Né? Então, a gente também tem que olhar com atenção para isso. As professoras precisam pensar sobre isso, elas precisam dialogar entre elas antes das crianças chegarem. Né? Essa foi uma outra questão que as professoras francesas reclamaram muito. O protocolo sanitário ficou pronto na quinta-feira e na segunda-feira elas estavam com as crianças. Um protocolo de 54 páginas, Adelaide, cheio de regras, cheio de cuidados que elas tinham que tomar. E provavelmente nem dialogado com elas, né? Alguém Exato. deve ter feito esses protocolos, porque assim, é fundamental, e aqui a gente tem, Ângela, muitas pessoas, coordenadoras de educação infantil, rede. Neste momento, nós estamos com 545 pessoas nos acompanhando. Então, é muito importante que essas coordenações de educação infantil, que essas divisões de educação infantil, ouçam todos os envolvidos no processo antes de adotar o protocolo. Né? Não só os professores, mas os professores fundamentais, mas principalmente a todo o corpo, né, de atendimento daquela instituição de educação infantil. É importante dialogar com eles e não apenas estabelecer os protocolos e dizer cumpra-se. Né? Isso. Em tempo recorde, né? Isso, exato. Eu acho que essa é uma questão central. E assim, vamos pensar, eu já li alguns protocolos de alguns lugares que pretendem retomar, né? Principalmente, assim, eu li o protocolo do Cinep do Paraná, né? Que eles fizeram para as escolas privadas,
que estão sofrendo um conjunto de tensionamentos para o retorno, né? E muitas vezes, numa lógica muito mercadológica, tendem a ceder mais rapidamente. Eu entendo que tem empregos em risco, e isso a gente também tem que olhar com atenção, né? Muitas profissionais têm tido seus contratos suspensos ou seus contratos cancelados, né? Algumas têm sido, inclusive, demitidas. Eu sei que essa questão está em jogo, mas, por outro lado, muitas vezes essa pressão, né, de um cliente que quer o atendimento, que diz eu pago e eu quero, tem levado algumas instituições a proporem a retomada, né? E alguns sindicatos de instituições privadas, né, de alguns estados, já têm feito protocolos de retomada das atividades, né? E quando eu leio esses protocolos, eu não enxergo as professoras, né? Eu geralmente enxergo pessoas dizendo que as professoras têm que fazer, né? Dizendo como elas têm que agir com as crianças, dizendo como elas têm que agir com as famílias. Nós, na área da educação infantil, eu acho que justamente pelo nosso percurso de luta, né? Porque é muita luta ao longo dos anos para ter algumas conquistas, né? A gente está muito habituada a essa prática de uma gestão participativa, né? A gente está habituada a essa dinâmica de um diálogo. Eu não quero dizer que ele é fácil, a gente sabe que não é, né? A gente vive isso todos os dias nas unidades. Não é fácil. É um princípio o diálogo com as famílias, para nós, né? Por exemplo. Embora nem sempre esse diálogo seja fácil. A gente sabe que ele também é marcado pelo confronto. Né? São expectativas distintas, condições de vida muito distintas, né? E isso, obviamente, que traz desafios para a gente. Mas se a gente não assumir isso, né, como uma condição, como uma necessidade, né, daqui a pouco a gente vai ser tomado de surpresa por um protocolo que simplesmente vai nos dizer façam isso ou façam aquilo, sem a oportunidade, claro, um protocolo muito preocupado, obviamente, com essa proteção sanitária, mas sem, talvez, considerar elementos que para nós são cruciais da nossa relação com as crianças, né? Como é que eu vou pensar um cotidiano em que as crianças têm que brincar sem poder mexer em brinquedos, né? Em que as crianças vão ter que brincar sem poder interagir, manter 1 metro de distância para umas com as outras, né? Quando a gente sabe que para as crianças a brincadeira implica essa interação. Então, como é que eu penso nessa dinâmica cotidiana de uma forma que não fira esses nossos princípios, né, de modo muito violento? Alguma mudança vai ter, mas eu acho que o quanto mais a gente puder pensar essa mudança de uma forma que ela seja, que a gente consiga fazer uma transição, que a gente consiga discutir. Eu acho que ouvir as professoras e ouvir as famílias, né, sobre as suas questões, sobre os seus dilemas, as suas dúvidas, as suas expectativas, é um ponto de partida importante para a gente, né? E olhar também um pouco para essas experiências que já estão acontecendo e que a gente já tem algumas referências. É claro que os contextos são muito diferenciados, né? A gente está falando de lugares que geralmente têm menos crianças, a gente está falando de lugares, né, que algumas famílias podem optar por não trazer suas crianças para as instituições, porque elas têm outras alternativas, elas podem pagar alguém. É claro que, assim, eu acho que a gente sempre tem que estar atenta a essas diferenças, mas mesmo assim, o que já aconteceu em outros contextos pode nos servir de base para a gente pensar, bom, o que nos importa aqui de ter atenção, né, nesse nosso processo de retomada. Ainda em relação a essa questão das profissionais, uma preocupação muito grande que eu tenho é o quanto vai ser difícil, e aí eu acho que a nossa conversa com quem está nos postos políticos é fundamental, né? Chamar os nossos vereadores, secretários e secretárias de educação para discutir conosco, porque o que a gente observa é que nós precisaríamos de um contingente um pouco maior no nosso retorno para dar conta, né, dessas especificidades. No entanto, a gente tem um quadro, a gente tem um cenário que ele é completamente o inverso, o oposto do que a gente precisa, porque há um anúncio de uma crise econômica, né, no sentido de que a gente, inclusive, possivelmente vai ter menos recurso para a educação. Está aí todo o debate sobre o Fundeb, que é um debate fundamental, né, para a gente precisa de mais recursos para a educação, e a gente ainda apreciando essa situação dessa suspensão de contrato de muitas profissionais, da dispensa de muitas profissionais ou diminuição de salário. Então vejam que a necessidade que a gente vai ter, né, daqui para frente, de um maior aporte, na verdade o que se anuncia vai no sentido contrário. Né? Exatamente.
Então, os municípios, principalmente, né, com essa queda na arrecadação, os municípios acabam sendo mais afetados, né? Eles acabam tendo, obviamente, mais dificuldades do ponto de vista, né, dos recursos financeiros. Então, a gente precisa discutir, precisa buscar aí junto, né, com quem ocupa esses lugares, né, de decisões políticas. A gente precisa pensar e retomar. Eu tenho também falado muito isso, que é retomar lá a tese central do ECA da criança como prioridade absoluta, né? A gente não pode abandonar as crianças, né? A gente precisa de uma política que priorize as crianças, que priorize a vida das crianças, a saúde, a sua alimentação e a sua... A gente vai precisar cada vez mais requerer, né, Adelaide, esse lugar de diálogo no sentido de dizer, olha, recursos também serão necessários, né? A gente vai precisar de algum aporte no sentido de dar conta a essa reestruturação. E eu fico sempre pensando muito, né, assim, andando aí pelos diferentes lugares do Brasil, eu já cheguei em instituições em que o município sequer, por exemplo, paga o material de limpeza da instituição, né? A instituição tem que arrecadar recursos junto às famílias, vender coisas para poder ter algum recurso para comprar um material de limpeza suficiente para dar conta, né, da manutenção da instituição. Vamos pensar isso agora, né? Como será? A gente vai ter exigência de equipamentos e vai ter exigência, né, de um conjunto aí de instrumentos que precisam ser mantidos, né, por alguém. Então, a gente vai precisar retomar também essa dimensão do recurso para a educação infantil, né? Eu acho que cada vez mais vai ficando evidente para a gente essa fragilização, essa precarização, né, que a gente vivencia, tanto que os nossos maiores dilemas se colocam porque a gente antes já não tinha condições adequadas, né? A nossa preocupação é essa. Se antes nós já nos deparávamos, né, com um conjunto de restrições, como que elas vão se colocar daqui para frente, né? Como que a gente vai lidar com elas numa situação que é uma situação completamente diferenciada, né? E uma situação que vai exigir da gente, inclusive, dispor, né, de outras condições que a gente já não tinha antes, né? Exatamente. E que nessa situação de crise, talvez elas sejam para nós ainda mais desafiadoras, né? Sim. Então, acho que esses múltiplos, né, Adelaide, essas múltiplas dimensões que nós vamos ter que pensar, né, num diálogo que se coloca num plano mais de uma política governamental, que é efetivamente requerer daqueles, né, que tomam as decisões, que eles dialoguem entre si e que eles dialoguem também conosco, né? E por isso, assim, eu penso, tu falaste das coordenadoras pedagógicas, né? Assim, eu acho que muitos municípios têm optado agora nesse período ainda de isolamento, que as unidades mantenham o diálogo, né? As profissionais mantenham o diálogo entre si, com as famílias, né? Alguns fizeram, inclusive, deram autonomia para que as instituições fizessem seus planos de formação continuada e agora, nesse momento, que as professoras usem esse tempo para estudar. Eu acho que quem está tendo essa possibilidade, se não está tendo, requeira, né, tem que aproveitar esse momento para já iniciar essas discussões. Com certeza. E ao iniciar essas discussões internamente, provocar, né, o responsável, o governante, os secretários e secretárias, né, inclusive também os vereadores, os nossos conselhos, né, os nossos conselheiros, os conselhos de educação e as nossas conselheiras, por um diálogo mais próximo, no sentido de que a gente também constitua, né, essas comissões. Eu acho que e isso tem que ser pensado localmente, né? A gente já percebeu. Assim, a gente pode ter uma definição nacional mais geral, embora a gente também não tenha tido, né, do ponto de vista de uma coordenação política pelo MEC, a gente não tem tido, o fato é esse, né? Agora, a gente vai, e às vezes até melhor que não tenha, né, a depender do que viria, né? Às vezes a gente diz, bom, é melhor até que não tenha,
Mas, embora nesse momento tramite na Câmara de Deputados, está tramitando um projeto de lei para a constituição dessas comissões. Tem a proposta de uma comissão nacional e de também comissões locais, né? Tramita nesse momento. Mas eu acho que a gente não precisa esperar por esse projeto, não, para ter uma iniciativa de organização, né? Eu acho que localmente, porque aí cada município vai pensar na sua realidade, vai pensar, né, no contingente de crianças que atende, vai pensar também em como que está esse quadro da pandemia localmente, né? E a partir daí, pensando esses protocolos, né, de forma mais dialogada, mais local, chamando famílias, né? Eu acho que é fundamental chamar as famílias para essa conversa, né? Ouvir as famílias e dizer também para elas das possibilidades, né? Contar do que implica esse trabalho cotidiano, ouvindo as profissionais, né? Eu acho que a gente precisa envolver e ouvindo pessoas dessas diferentes áreas, né? Que a gente já conversou aqui um pouco sobre ouvir a assistência, né? Ouvir a saúde, chamar também pessoas que estão aí no campo jurídico para nos ajudar a pensar que outras alternativas a gente tem, né? De acompanhamento, de proteção das crianças. Uma grande preocupação que se tem tido nesse momento de pandemia, né? Com esses casos de aumento de casos de violência contra as crianças, contra as mulheres, né? Esse enclausuramento, ele acaba potencializando, numa situação comum da vida, né? A gente já sabe que grande parte da violência contra as mulheres e contra as crianças ocorre no ambiente doméstico, né? Claro. E nessa situação que a gente tem vivido de enclausuramento um pouco maior, né? Muitas famílias, né, têm mantido essa relação mais no âmbito doméstico, isso potencializa essa violência, né? E é claro que nós, na educação, temos um papel importante nesse sentido, porque as crianças estavam lá conosco todos os dias, né? E isso permitia com que a gente acompanhasse o cotidiano delas, percebesse algumas alterações, né? Muitas vezes as crianças também têm nas professoras, nos adultos que com elas trabalham, né? Um porto seguro, né? No sentido de ter alguém com quem falar. E nesse momento esse espaço foi retirado, né? Então, a gente vai precisar pensar também como que a gente acompanha essas crianças, como que a gente acompanha essas famílias, no sentido de dar um suporte, né? E delas saberem que, olha, tem alguém atento, né? As crianças estão sendo olhadas, ainda que não estejam num espaço público que dê maior visibilidade a elas, né? Então, eu acho que a gente precisa encampar aí, né, um movimento, uma mobilização em prol das crianças nos nossos diferentes municípios e tem que ser, eu diria que tem que ser meio logo para que a gente tenha tempo de fazer, né? Eu acho que esse movimento aqui de diálogo, né, que vocês instauraram, por exemplo, via fórum, ele é importante nesse sentido, para que a gente pense na necessidade de fazer esse movimento e iniciá-lo rapidamente para que a gente possa fazê-lo com calma, né? Para que a gente possa também ouvir a todos com calma e pensar sobre essas questões com calma. Queres comentar algo? Diga. Muitíssimo obrigada. Eu queria agora que você encaminhasse já. Olha, nós temos assim inúmeras perguntas. Nós vamos ter que reabrir mais uma hora, porque não vai dar tempo de fazer isso. Aí eu queria que você pudesse fechar o seu pensamento para que aí a gente encerra essa primeira hora, a gente sai e volta novamente. Nós estamos com 45 minutos de transmissão. Daqui a 15 minutos a gente é retirada do ar. Então, eu queria que você pudesse fazer, né, uma conclusão aí da sua fala, para que a gente pudesse, então, abrir para o debate, fechar essa live e abrir. Nós estamos agora com 578 pessoas aqui nos prestigiando, nos acompanhando, Ângela, viu? Que coisa boa. Então, a gente vai, e eu vou pedir a todas vocês, eu encerro, mas eu abro novamente, eu peço que vocês entrem novamente para a gente poder, então, fazer o debate. Eu quero agradecer também muito as pessoas que estão aqui colocando, né, muitos elogios a esse debate, a forma como a gente está encaminhando essas questões, e aí a gente quer continuar com vocês lá no debate. Então, Ângela, por favor.
Tá bem. Então, eu vou continuar aqui, vou tentar retomar algumas questões que eu considero que são bem importantes para a gente poder depois encaminhar até para as perguntas, né? Você está me ouvindo, Adelaide? Para Sim, mim aqui sim, tá. Ah, tá. É que tá sim, tá sim. mostrando assim bem lenta a tua imagem para mim. Eu fico preocupada. Deve ser problema da sua conectividade, Ângela. Tá Aqui a bem, gente te tá, ouve bem. tá bem. Então, se vocês estão me ouvindo, eu fico mais tranquila. Eu achei que tivesse ruim para vocês também. Bom, então eu vou só retomar algumas questões do ponto de vista desse encaminhamento, né, que a gente tá aqui, eu acho que já se antecipando, que para a gente é uma questão importante e necessária, né? Esses dias uma pessoa me falou, mas por que vocês já estão falando do retorno, né? Se a gente nem chegou ainda no pico da pandemia. Efetivamente, né, a gente sabe que, e aí isso está muito diferenciado né, em cada contexto nacional, em cada lugar em específico, mas a gente sabe que quanto mais cedo a gente iniciar essa discussão, como eu havia dito antes, né, eu acho que isso nos traz também uma outra condição para pensar em todos os cuidados que a gente tem que ter e como que também a gente assegura um não retrocesso, né? Nessas nossas conquistas que foram conquistas, como eu disse, tão importantes. E aí, desse ponto de vista, eu acho que tem uma questão que para nós é importante e que a gente vai precisar, talvez, olhar de uma forma um pouco diferenciada em relação ao que aconteceu em outros contextos, né? Que é o fato de que no Brasil a gente tem tido efetivamente aí um número de contaminação das crianças que é um pouco mais elevado do que os outros países e inclusive, né, com o número de óbitos um pouco mais elevado, né? Por que eu digo que essa é uma questão importante para a gente olhar e para a gente olhar com um pouco mais de atenção? Porque a tendência é que quando isso ocorre, né, quando a gente tem esse quadro diferenciado, né, haja uma preocupação um pouco maior em relação a essa proteção das crianças, né? E aí a nossa tendência de ter um protocolo muito mais centrado em questões sanitárias do que questões pedagógicas, né? Ele é um risco mais, não é um risco, porque a palavra risco talvez não seja a palavra exata, né? Não seja a melhor palavra, mas a gente tem uma tendência maior, né, de ter esse predomínio desses protocolos que são protocolos mais sanitários, né? Obviamente que a gente tem uma produção de conhecimento aí que é inegável, né, no campo da saúde, e que bom, e a gente tem um bom diálogo, né, principalmente com o campo da pediatria, né? A gente já avançou bastante nesse diálogo da educação com o campo da saúde, o que para nós é bem importante e necessário, mas a gente vai precisar pensar também aqui nesse diálogo com o campo da saúde até que ponto essas questões dos cuidados das crianças pequenas, né, elas podem ser pensadas num contexto de coletividade, de convívio diário com as crianças, né? E isso vai exigir que a gente também ocupe esse lugar, que a gente não, né, não abra mão desse lugar de diálogo com a saúde, né? E com uma certa... E aqui eu acho que é esse momento nosso de exercício, né? Com essa possibilidade de exercitar essa nossa capacidade também de escuta do outro, né? Para entender o que do ponto de vista da saúde nós vamos ter que aprender, e aí eu acho que esse nosso processo também, né, de constituição daquilo que é próprio da área, nos fez quase que negar esse conhecimento desse campo, né? Então a gente também teve um movimento quase que de negação daquilo que vinha da área da saúde, ou mesmo da área da assistência, né? Porque nessa nossa ideia de que esses conhecimentos eles tendiam a uma perspectiva de guarda, tendiam a uma perspectiva do que a gente denominava de assistencialismo, eu acho que a gente fez praticamente uma curvatura da vara total. Né? A gente praticamente nega né, a existência desses conhecimentos e do quanto eles são necessários para nós. Né? Então, eu acho que cada vez mais, além dessa perspectiva que eu havia dito antes, intersetorial, da gente dialogar em termos das políticas intersetoriais, a gente também vai ter que retomar esse diálogo que é interdisciplinar. Né? A gente, no campo da educação infantil, também avançou muito na produção do conhecimento, né? A gente, hoje, eu diria, eu sempre lembro muito de um texto, que é um texto da Miriam Abramovay e da Sônia Kramer, lá da década de 80, que se chama O Rei Está Nu, né? E naquele texto elas diziam
educação infantil, né? Que a gente não queria ser um contexto de substituição da família, que a gente não queria ser um contexto visto como meramente um contexto de guarda, né? Que a gente não queria ser visto como um contexto com fim em si mesmo. E o texto provocava uma reflexão sobre, então, o que é a educação infantil, né? O que a educação infantil quer? Hoje, mais de 20 anos depois, né, 30 anos depois, quando a gente olha para essa constituição do campo da educação infantil, hoje em dia a gente sabe o que a educação infantil é, né? Hoje em dia a gente sabe o que a gente quer para as crianças pequenas. Então a gente também está num patamar em que a gente já tem uma certa consciência, né, do que faz parte desse nosso trabalho pedagógico, né? E eu acho que ter não são certezas, mas eu diria assim, já ter esses princípios, né, de uma forma um pouco mais concretizados, mais materializados para nós, nos ajuda muito, né? Mas também nos ajuda a pensar nessa nossa necessidade de talvez ouvir um pouco essas outras áreas, né? Ouvir um pouco a saúde, ouvir um pouco a assistência e pensar como que nessa composição interdisciplinar, né? Como que a gente salvaguarda, e aí eu acho que retomar aquela ideia das diretrizes curriculares nacionais, né, da educação infantil, de que as crianças são o centro do nosso planejamento pedagógico, né, sem esquecer, claro, de todos os envolvidos, mas as crianças são o centro, eu acho que retomar essa ideia para nós é importante, né? No sentido de que a gente coloque aí em diálogo essas diferentes áreas, esses diferentes conhecimentos, no sentido da promoção, e eu acho que, sobretudo, da promoção do bem-estar das crianças, que é isso que nos interessa, né? Que as crianças estejam bem, que elas estejam saudáveis, vivas, né? Então, é isso que a gente quer para as nossas crianças. E, a partir disso, eu acho que esse movimento de escuta, assim como a gente quer ser ouvido, a gente também vai ter que fazer esse movimento de escuta desse outro, né? Para poder avançar um pouco mais nessas nossas propostas, né? Para esse novo momento que a gente está vivendo, né? Não sei como é que está o nosso tempo, Adelaide. O tempo Você está tem apertadíssimo, apertadíssimo. Tá. Mas aí eu quero te agradecer enormemente. Nós temos aqui um pouquinho de 5 minutos para o próprio Instagram fechar nossa live. Então, eu quero aproveitar esse tempinho para agradecer assim, a contribuição maravilhosa que você deu agora para o nosso Fórum de Educação Infantil da Paraíba, para as professoras, não só da Paraíba, mas do Brasil todo que nos ouve. E também dizer para todos vocês, agora nós estamos com mais de 550 pessoas aqui conosco, nós já tivemos 578, agora estamos 550, dizer que vocês, por favor, se inscrevam no canal do YouTube do Fórum de Educação Infantil da Paraíba. Nós precisamos, muita gente inscrita para que a gente possa fazer com que essas discussões que a gente trava hoje possa ser alcançada por muito mais gente nesse Brasil afora. Então, eu vou encerrar essa primeira parte da live agora e nós vamos entrar novamente, nós vamos sair e nós vamos entrar novamente e eu espero que todos vocês que estão conosco agora possam também, de novo, retomar e aí a gente volta com as perguntas, que são muitas, Ângelas. Tivemos muitas perguntas, viu? E aí a gente vai poder, então, fazer esse debate mais próximo com as nossas professoras, tá? Então, vou encerrando agora essa primeira parte, mas a gente volta novamente para mais 1 hora de conversa e de debate. Tá bem. Pronto, gente, estamos voltando. Isso, vamos aos pouquinhos entrando novamente. Vou agradecendo mais uma vez a presença de vocês, que muito nos honra. O Fórum de Educação Infantil da Paraíba se sente muito honrado com essas audiências que vocês estão nos dando, né? E que a gente possa conversar mais uma vez. A professora Ângela já está entrando e a gente vai, então, continuar, né? Vamos aguardar a entrada da professora Ângela. Enquanto isso, mais uma vez, eu estou pedindo a vocês para se inscreverem no canal do YouTube, Fórum de Educação Infantil da Paraíba. É importante essa inscrição para que a gente possa levar esses debates e essas discussões para muito mais gente, de forma muito mais tranquila do que fechando e abrindo live, fechando e abrindo de 1 hora, como é aqui,
pelo canal do Instagram. Né? Então, aproveitar também, enquanto as pessoas estão entrando, né, para agradecer a participação de todos vocês, de todos esses recantos do país, mas especialmente as professoras e o pessoal de creche e de pré-escola do estado da Paraíba. É muito importante que a gente possa cada vez mais fortalecer o Fórum de Educação Infantil da Paraíba, no sentido de estar junto conosco, do comitê gestor, professoras, rede, coordenadoras, gestoras, né, trabalhadores de educação, de um modo geral, que trabalham na creche, na pré-escola, para que a gente possa estar afinando essas possibilidades de oferecer uma educação infantil de qualidade para as crianças de 0 até 6 anos de idade, né? Então, é muito importante, porque os 6 anos está lá no ensino fundamental, mas a gente tem criança de 6 anos na educação infantil também, né? Aquelas que completam 6 anos, né? Na vigência do ano, na idade de corte. Então, gente, nós já estamos aqui com mais pessoas entrando e, mais uma vez, agradecer enormemente essa parceria com o Fórum de Educação Infantil do Paraná. Nós temos feito, Ângela, aqui no Fórum de Educação Infantil da Paraíba, ela tem feito semanalmente esses debates, essas discussões, e ela está sempre convidando um outro fórum, no caso, o Fórum do Paraná, a gente já fez com o Fórum de Pernambuco, com o Fórum Paulista, agora com o Fórum do Paraná. Na próxima semana, nós teremos um debate, né, que eu já estou convidando todo mundo aqui para participar, do debate sobre, o tema será a educação inclusiva na educação infantil, nesses tempos de pandemia. Se tudo isso que a gente está discutindo aqui já é complicado, né, com crianças que não têm esse tipo de possibilidades interativas, se complica muito mais. Então, a semana que vem nós vamos estar discutindo fazendo esse debate, que também foi uma solicitação das pessoas que nos assistem, né, que a gente trouxesse esse tema, esse debate para cá. Então, nós vamos estar semana que vem fazendo esse debate e todos vocês já estão convidadas. Não esqueçam de se inscrever no canal do YouTube do Fórum. Isso é muito importante. Nós agora estamos com mais ou menos uma metade das pessoas que estavam na outra. Temos 252 pessoas, não, um pouco menos da metade. Vamos esperar só mais um pouquinho até entrar mais gente para a gente começar. Então, tem muita gente, já localizei aqui muita gente boa que eu conheço de outros lugares, né? Muita gente boa que está aqui com a gente, que nos acompanha. Tem gente que já está nos acompanhando já nas 3 semanas, né? Que coisa boa. Tem gente que está entrando agora, então quero agradecer mesmo, né? São pessoas muito queridas de outros lugares, né? de outros lugares deste imenso Brasil, desse país continental que nós somos, mas também muita gente aqui. Nós temos gente de todas as regiões, das mesorregiões da Paraíba, do Alto Sertão, do Agreste, do Brejo, do Cariri, né? Da Zona da Mata, do Litoral. Então, assim, muito importante essa participação. Nós temos muitos alunos de pedagogia também aqui conosco, futuros professores, né? Então, assim, é também uma atividade formativa essa que o Fórum de Educação da Paraíba faz, né? E aí a gente precisa desse apoio, dessa força que a gente só consegue coletivamente, né? Exato. De forma individual, a gente não consegue ter essa força. Essa força que nós temos na educação infantil é porque a gente se fortalece, né? Quer seja no movimento interfóruns, quer seja dentro das nossas instituições, dentro das nas nossas bases, nas nossas escolas, né? Dialogando e trabalhando, né, nessa perspectiva sempre de garantir o direito da criança pequena a uma educação infantil de qualidade, que respeite a sua condição e a sua especificidade de ser criança. Então, é com esse desafio, né, digamos assim, que a gente tem lidado e que tem cuidadosamente conduzido essas discussões. Então, Ângela, veja, nós já podemos, então, começar. Não sei se você quer falar ainda alguma coisa antes da gente ir para o debate, ou se a gente vai direto para o debate.
Eu acho que a gente pode ir para as perguntas, porque possivelmente as perguntas também vão me possibilitar falar de outras coisas, né? Que talvez Excelente, não excelente. tenha dado conta na Então, primeira foram parte. muitas as perguntas, nós Tá. localizamos, né, mais de 16 perguntas nessa primeira fase, né? Mas as perguntas, eu pude tentar localizá-las aqui em termos de bloco, elas dizem muito dessa preocupação das professoras com relação a exatamente o cumprimento desses protocolos, principalmente com relação à situação que elas se encontram de muitas crianças numa sala sem as condições de trabalho, digamos assim, das professoras, né? Que a gente sabe são ainda muito precárias, né? Depois, há também uma outra pergunta, se é no sentido de a gente poder, se há previsão de retorno, né? Das creches, se a gente já tem, se já tem alguma sinalização nesse sentido. Também tem pergunta de como que a gente pode fazer, né? Como é que as professoras vão desenvolver práticas de interação, principalmente de desenvolvimento de linguagem oral, com o uso de máscara, né? Como é que as professoras vão poder fazer atividades lúdicas, né? Se elas estarão distanciadas 1,5 m, 2 metros dessas crianças. Como é que é possível essas atividades serem desenvolvidas e, então, que tipo de reinterpretação, de ressignificação nós teremos que fazer das nossas próprias práticas. Para começo de conversa já tem bastante coisa aí. Depois a gente volta fazendo as outras. Tá bem, tá bem. Vamos lá, então. Vou seguir um pouquinho aqui essas três, né? Essas três questões que tu colocaste, tentando colocá-las em relação. Eu vou começar pela segunda, da previsão de retorno. Essa previsão de retorno, como eu havia dito antes, né? Ao mesmo tempo em que nós já temos um tensionamento em alguns contextos para um retorno quase imediato, né? Em alguns lugares a gente já está vivendo isso, então a gente já tem vários estados em que os sindicatos, principalmente das instituições privadas, né, tem tensionado esse retorno, então isso já está aparecendo, né? Nós temos outros contextos em que há decretos que estão prevendo esse retorno dentro de alguns prazos que foram inicialmente estabelecidos, mas os próprios municípios têm revisto, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Curitiba, a previsão de retorno deles é dia 2 de julho, né? O decreto vai até 2 de julho. Mas eu ouvi uma entrevista com a secretária de Educação em que ela dizia, olha, 2 de julho a gente vai avaliar. Se for possível, a gente retorna, mas eles já estão prevendo que possivelmente só vão retornar com algumas escolas que têm os anos finais do ensino fundamental. Não, criança de 0 a 3, ela disse, está praticamente fora de questão. Voltar, né? Então, assim, muita responsabilidade. Pensando agora no quadro que a gente tem, esse retorno seria segundo semestre, né? Seria agosto, né? Pensando, tá, e olha que nós vamos ter que avaliar quando chegar lá, né? Porque a gente também não tem certeza, né, sobre essa possibilidade desse retorno coletivo, né? O que a gente sabe é que possivelmente em alguns contextos voltará antes, sim, né, por um conjunto de razões, seja porque há municípios em que efetivamente, né, a taxa de contágio é muito baixa, então talvez esse município avalie que é possível voltar, ou por conta dessas questões relativas às instituições privadas, que eu acabei de dizer, né? Ou até mesmo por questões estruturais, né? Que alguns municípios avaliam que seria possível fazer um plano de retomada e outros, isso vai levar muito tempo, né? Se a gente tomar como exemplo São Paulo, né? Que tem turmas com 35 crianças, 30 crianças, então é um desafio muito maior, né? Então, assim, a princípio, né, nós diríamos que voltar nesse momento nem pensar, né? Assim, em regra geral. A regra geral seria retomar nesse momento, nem pensar, né? Uma previsão de uma retomada no segundo semestre, mas mesmo assim com uma necessidade de avaliação, né? Então, acho que a gente tem que ir acompanhando como que esse movimento ele está se dando em cada município, em cada estado e que tomadas de decisão, né, têm sido publicizadas em relação a isso. Então, acho que essa é uma questão para a gente levar em conta. Mas, vinculada a essa questão, tem outras que a gente também tem pensado sobre elas e não vai dar para negar, muitas famílias estão trabalhando.
né? Efetivamente, muitas famílias, não só aquelas que estão, né, como a gente diz, na linha de frente do combate à pandemia, né? Não só as que estão na área da saúde, não só as que trabalham em serviços essenciais, né? Há muitos estados e municípios que flexibilizaram, por exemplo, a abertura de comércio, né? Então, muitas famílias tiveram que voltar a trabalhar por uma questão de sobrevivência, né? E essas famílias, elas estão buscando alguma alternativa para as crianças pequenas. Então, o fato é que essas crianças estão em algum lugar, né? Essas crianças, elas vão ser atendidas por alguém. Então, esse movimento, ele também vai criando, né, uma certa demanda para que a educação se manifeste em relação a essa situação, a esse quadro, né? Como a gente disse antes, não é a educação que vai responder todas essas demandas, a gente, né, não vai ter condições de responder a todas essas demandas, mas ao mesmo tempo a gente não pode negá-las, né, porque elas estão postas, né, é uma situação real, essa situação ela tem acontecido, né, e é por isso que inclusive a gente não pode deixar para discutir essas questões depois, né, a gente já vai precisar pensar por onde essas crianças estão indo, e a gente também não pode esquecer de um outro detalhe, né. No âmbito da creche, no Brasil, muitas crianças já estão fora da educação. A gente tem um atendimento médio de 32% de crianças de 0 a 3 anos no nosso país, né, em educação infantil. Então, essas crianças, elas nem chegaram lá ainda, né? A gente está aqui discutindo a defesa daquelas que já estavam dentro, né? E daquelas que a gente está pensando como é que elas vão voltar. Se essas que já estavam dentro vão ter dificuldade de voltar, vocês imaginem as que estavam fora. Vai ficar ainda mais difícil para elas, né, vislumbrar uma entrada, né, numa instituição pública de educação infantil. Né? Então, aí, eu acho que um conjunto de coisas que a gente precisa olhar com atenção. Mas o fato é que acompanhar como que os municípios e os estados, né, estão tomando essas decisões de retomada e de definição de calendário é importante. E eu acho que a gente tem que retomar sempre o debate que está posto aí em várias instâncias, várias instituições, várias entidades têm chamado a atenção para a educação infantil. Inclusive, se vocês quiserem uma boa reflexão sobre isso, acessem a página do Ministério Público de São Paulo. O grupo da educação do Ministério Público de São Paulo tem publicado pequenos textos, pequenos escritos, fazendo reflexões sobre as demandas que têm aparecido em torno da educação, da proteção das crianças, enfim, né, tem vários grupos lá. O grupo da educação, em especial, que trata da educação infantil, tem feito recomendações que eu considero completamente articuladas com o que a gente tem defendido na área. E uma das reflexões que eles fazem é sobre o quanto na educação infantil a gente pode flexibilizar as horas e os dias letivos, né? Pela natureza do nosso trabalho. Porque o nosso trabalho pedagógico, ele não tem um caráter de terminalidade. A gente não lida com conteúdos que serão repostos, né? Assim, se para nós o foco, de fato, é a constituição da relação e esse processo de humanização, muito mais do que se preocupar em cumprir horas, né, para repor conteúdos, e o que importa para a gente é ter um espaço promotor de relações, né, de relações que sejam ricas para as crianças e para os adultos, né? Então, o Ministério Público traz esse elemento lá para a gente pensar. Por isso é que a educação infantil tem que ser vista de forma distinta das outras etapas, né? Não dá para botar tudo. Assim, é importante que nós sejamos vistos como uma etapa da educação básica, é fundamental, mas isso não significa que isso nos torna idênticas, né? Ou idênticas às outras etapas, né? A gente precisa olhar o que nos torna diferentes, inclusive para salvaguardar, né, essas nossas marcas, né, de constituição enquanto uma etapa, né, que faz parte de um conjunto mais amplo. Né? Então, acho que esse é um elemento que a gente também vai precisar discutir um pouco mais com os nossos conselhos, principalmente. Né? Na hora de pensar as nossas portarias, as nossas resoluções de reestruturação, de organização de calendário local, né? Vamos levar em conta essas questões, né? Vamos problematizar o que constitui efetivamente a educação infantil e como que a gente pode pensar aí, né, em relação a essas diferentes demandas. A questão dos protocolos, né? Eu acho que a primeira e a terceira pergunta, elas têm uma relação direta, né? Como que as professoras
vão participar e se inteirar desses protocolos, e como que a gente pensa essa relação pedagógica usando máscara, usando luva, mantendo distância, né? Que para a gente é algo muito difícil, né? De ser pensado, porque não faz parte do nosso métier, não faz parte do nosso cotidiano, né? Como a gente acabou de falar, a gente, inclusive, levou um tempo para superar essa visão de que a gente deveria, né, usar luvas para trocar as crianças, né? A gente foi pensando, sim, numa forma de fazer essas trocas, né? De forma segura, de uma forma protetiva, mas sem ter elementos que tornem essa relação uma relação distante, né? Uma relação sem um contato. Então, por isso que eu volto a dizer assim, é importante que a gente participe das constituições desses protocolos, né? Para dizer disso, assim, para dizer o quanto para o adulto, por exemplo, sorrir para uma criança, né? Significa que a gente está apoiando algo que ela está fazendo, né? Quando aquele documento lá das carinhas, dos critérios, né? Dos direitos, como chama? Critérios para a unidade de creche que respeite os direitos fundamentais das crianças, né? Aquele azulzinho lá. Exatamente. Quando aquele documento traz a questão, né, do direito das crianças a um contato individual, né? E esse é um direito das crianças, por mais que a gente não tenha muitas vezes o toque pele a pele, embora esse toque também seja importante, mas o nosso olhar, o nosso sorriso, quando uma criança está fazendo algo e você sorri para uma criança, você apoia o que ela está fazendo, né? Isso é importante, né? Isso é uma forma de um estabelecimento de relação. E isso, em alguma medida, nos será retirado, né? Então, como que a gente faz para constituir essa relação de um outro jeito? E é aí que eu dizia para vocês que a gente vai ter que discutir mais com a saúde, né? A gente vai ter que dialogar mais com quem está nesse outro lado, né? Nessa outra área, para pensar até onde a gente pode flexibilizar esses protocolos, no sentido de que a gente não tenha uma total asepsia dessas relações, né? Uma total retirada desse contato, né? Mas o que é fundamental que a gente assegure para que a proteção da saúde das crianças também não seja prejudicada, né? E dos adultos, né? Então, é esse movimento. Só para vocês terem uma ideia, um grande debate que teve na França foi em relação eles criaram um termo que é gestos barreira, né? A necessidade de todos esses gestos barreira que estão lá no protocolo deles. Porque a Associação Francesa de Pediatria publicou uma nota dizendo que, do ponto de vista da saúde mental das crianças, né? Do ponto de vista do seu desenvolvimento emocional, afetivo, né? Esse tipo de protocolo, ele é prejudicial. E vejam, não foi um pedagogo que disse, nem um psicólogo, né? Foram os pediatras que falaram, em defesa, inclusive, dessa prática pedagógica que a gente aí tanto, né, assim, tanto se posiciona a favor. Então, eles disseram, olha, voltar é importante? Era, porque as crianças efetivamente estavam com saudades de se ver, muitas diziam que estavam com saudades das professoras, né? A gente sabe o quanto para as crianças é importante estar em relação com outras crianças, mas a que preço a gente volta com um protocolo tão rígido como esse, né? E os pediatras franceses, o que eles defendem? Eles defendem que a professora use máscara, eles acham que sim, que é importante que as professoras usem máscara, até porque elas podem ser vetores de transmissão, mas que, no caso das crianças, para eles, né, a única forma de proteção eficaz seria lavar com frequência as mãos, né? Usando sabonete ou usando o álcool gel para higienizar as mãos com frequência, mas não retirar delas a possibilidade de se tocarem, de tocarem nos brinquedos, né? E de terem algum contato físico entre elas durante o dia, né? Então, esse debate lá está posto agora, porque, inclusive, esse protocolo que foi feito para a retomada pelo Ministério da Educação teve uma grande participação da área da saúde, né? Então, nesse momento, tem um debate, nem a própria saúde tem consenso sobre... Exatamente. Entendem? Então, é isso que está em jogo. Porque, e eu acho que uma coisa que a gente precisa considerar também é que tudo isso é muito novo para a gente, né? Então, como é tudo muito novo, a gente não... Uma primeira questão para a gente pensar é que a gente não tem uma resposta fechada.
A gente não tem uma resposta pronta, né? O que a gente sabe é que a gente tem algumas defesas e a gente já tem, né, assim, eu acho que do nosso lado, da área da educação infantil, a gente já tem uma produção de conhecimento consistente que nos permite falar a partir do nosso lugar, né? E cabe a nós, obviamente, externalizar essa nossa compreensão e esse conhecimento que a gente já produziu. Mas esse conhecimento ele vai ter que ser cotejado com outras questões, né? Então, assim, a gente não pode achar que a primazia dessas definições está no campo pedagógico, né? Exatamente. O campo pedagógico estará lá, mas ele não será o único. Exatamente. Então, a gente vai ter que ter essa tranquilidade em lidar com essas questões que são completamente novas, inusitadas, que a gente nunca teve que pensar sobre elas, como a gente está tendo que pensar nesse momento, né? É um momento diferente e por isso a gente precisa se fortalecer. A Adelaide abriu, né, segunda parte falando dessa dimensão coletiva e eu acho que é isso mesmo, a gente tem que se fortalecer nesses conhecimentos entre nós, né? Assim, recuperar os nossos projetos pedagógicos, recuperar os nossos, né, os nossos PPPs, as nossas propostas das nossas redes, retomar lá o que para a gente é um princípio básico, mas se abrir para esse diálogo, né? Assim, não dá para ter só protocolo sanitário, mas também assim, o que terá de pedagógico vai ser no diálogo, né? Exatamente. Não é nem lá nem cá, né? Mas é pensar como que essas diferentes necessidades vão se pôr aí em relação. E buscar um equilíbrio, né, entre essas ações que não podem ser nem tão rígidas do ponto de vista sanitário, ao ponto de impedir esse contato, né, mas também não podem ser muito flexíveis a ponto de não considerar, né, essas relações de cuidado. Olha só, Ângela, muita gente entrando aqui, concordando com o que você está dizendo, muita gente achando que não vai ser possível nem tão cedo a gente retomar, né, a retomada na creche. Muita gente falando e concordando com essa ideia de que é quase impossível você estar dentro do contexto de creche sem esse contato físico, sem o carinho, sem o acalanto. Outras pessoas entrando aqui dizendo, e as crianças especiais, como é que ficam? Então, para essas pessoas que estão fazendo essas perguntas, eu já vou dizendo que na semana que vem nós vamos ter uma conversa específica sobre essa questão das crianças especiais ou das crianças com deficiência na educação infantil. E é importante que vocês possam nos acompanhar, continuar nos acompanhando na próxima terça-feira. Então, assim, é super legal esse feedback, né, que a gente traz, porque é justamente essa dimensão dessa interatividade ou dessa afinação, né, entre os vários elementos dentro de uma instituição de educação infantil que vai garantir o sucesso desse retorno, né? Sem ainda pressionar, sem ainda ter, né, muito claro quando que esse retorno se dará. Mas, em algum momento, ele irá acontecer. Então, é preciso que a gente se antecipe e discuta sobre isso. Outras perguntas que apareceram, Ângela, dizem respeito ao seguinte, ó. Estou muito preocupada com esse distanciamento, pois as crianças são espontâneas e interagem entre elas. Como fazer para as crianças terem esse distanciamento de 2 metros? E a questão da afetividade na volta das nossas crianças em novas piadas, adaptações. Como respeitar esses protocolos sem a forma intencional? Como lidar com uma criança especial? Sou mãe de uma e trabalho em creche também. E lá nós temos... Então, essas são mais algumas perguntas que que os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham, fazem. Então, mais uma vez, eu devolvo a palavra a você. Tá bem. Então, essa questão das interações, né? Eu acho que é uma das questões que mais nos pegam, na verdade, porque as crianças, obviamente, né? Vocês devem ter visto, circularam várias imagens, né? De outros países no retorno, né? E essas imagens que circularam, elas são muito duras, porque o que elas nos revelam, né? Elas nos revelam um movimento efetivamente de controle,
dessas manifestações das crianças, né? Teve uma foto francesa mesmo que muita gente, inclusive, reenviou, né? Que foi a professora que desenhou com giz no pátio quadrados bem distantes e as crianças tinham que ficar dentro daquele quadrado para brincar, né? Para fazer um jogo com a professora, né? Aí vejam, a professora, ela se vê nessa situação, ela teve que voltar para o trabalho, né? Só quem não está lá no grupo, então, tem algumas pessoas que fazem parte do grupo de risco, né? Que não voltaram a trabalhar, mas grande parte das profissionais, nos contextos em que esse trabalho já retornou, as professoras já voltaram, elas estão lá com as crianças, né? E elas precisam pensar em algo para fazer com as crianças. Isso que a professora fez, assim, foi a sua melhor tentativa diante daquilo que ela tinha de possibilidade, né? Ela pensou, as crianças têm direito de se movimentar, as crianças têm desejo de brincar, mas eu tenho que manter esse distanciamento. Então, ela, no diálogo com as crianças, criou ali, né, um possível combinado de nós vamos para a rua, nós vamos brincar, só que vocês não podem sair desse quadrado, né? Quando eu vejo só a imagem completamente descontextualizada, né? Aquela imagem causa na gente um desconforto gigantesco. Uma aflição, né? né? Uma aflição, exato. Você fica pensando, o que é isso, né? A gente que lutou tanto para não ter esse controle do corpo dentro das instituições, a gente que vive refletindo sobre faz roda e faz perninha, né? Põe perninha de índio, de que se está desenhando não pode se mexer porque agora é a mente, não é o corpo. A gente que tem questionado tanto isso, né? De repente se vê numa situação em que é o adulto que tenta superar, né, esse controle, que tem que fazer o controle, né? E aí isso é difícil para as crianças e isso também é extremamente difícil para os adultos, né? Porque é o adulto que tem que impor isso para a criança, né? E ali naquela imagem a gente estava vendo crianças que já eram crianças da escola maternal, né? Acima de 3 anos de idade. E como é que a gente pensa isso com os bem pequenininhos? Né? Porque os bem pequenininhos, os bebês, né? Assim, que já se deslocam, que já procuram um pelo outro, né? Para um contato, isso fica muito mais difícil, porque ou você também, de alguma maneira, condiciona, né? E aprisiona esse corpo que quer se movimentar, seja colocando em berços, em bebê conforto, enfim, como a gente já teve durante um longo período, e que em alguns contextos a gente ainda tem, né? Esses elementos que acabam sendo elementos de contenção, né? Ou você vai ter que ficar o tempo inteiro tentando cercear, né, as ações dos bebês, né? Então é completamente incoerente com aquilo que a gente defende, né? Vai completamente na contramão e daquilo que a gente já vinha construindo com as crianças, né? Então, para as crianças, o movimento esperado e desejado é o da interação e não o inverso, né? Então, a gente vai ter que pensar, por isso é que eu digo, a gente tem que pensar se os protocolos vão flexibilizar isso ou não. A gente vai ter que fazer essa discussão e pensar se é possível flexibilizar, né? Se for possível flexibilizar, que bom, então a gente vai conseguir estabelecer, mas obviamente, gente, que mesmo que seja flexibilizado, dentro da gente, né? Essa incerteza, obviamente que a gente não vai se sentir segura 100% o tempo inteiro. Né? Ainda que nos digam, não, as crianças podem interagir porque elas não são vetores de transmissão importantes ou centrais, né? Podem até nos dizer isso, mas no fundo, a gente vai estar preocupada com isso, né? Porque a gente quer prezar pelo bem-estar das crianças e pelo nosso bem-estar, né? Então é isso, assim, é essa condição que está dada para gente, que está posta para gente. Então a gente vai precisar discutir se essa possibilidade de flexibilização, né? E se essa possibilidade de flexibilização for muito pequena, a gente vai ter que fazer um trabalho todo anterior entre nós, né? De pensar assim, como é que a gente planeja, como é que a gente organiza, como é que a gente faz a inserção dessas crianças aos poucos, de forma negociada e principalmente com as famílias, né? Porque as famílias vão ser elementos fundamentais dessa volta para a instituição de educação
infantil. Então, as famílias também vão ter que ser seguras em relação a isso, né? Então, a gente vai ter que ir construindo isso de uma forma, assim, paulatinamente, né? E sempre de uma forma, assim, é como se a gente fosse tecendo, né? A gente vai ter que ir tecendo esses conhecimentos, compartilhando esses conhecimentos e explicitando também os nossos, né, as nossas inseguranças, né, os nossos medos. Eu vi que antes alguém falou da questão do cuidado, né? E cada vez mais a gente tem falado sobre isso, assim, os adultos que cuidam de crianças também precisam ser cuidados, né? Exatamente. E a gente tem observado muito, é muito comum da gente ver muitos adultos que adoecem no contexto da educação infantil, né? A gente tem muitos adoecimentos, muitos afastamentos. Por quê? Porque é uma profissão que tem um nível de exigência bastante grande, né? A gente tem um envolvimento muito intenso, né? A docência é marcada por isso, né? A docência é uma profissão relacional. E com criança pequena ela é ainda mais intensa. Então a gente também vai ter que pensar em quais são os mecanismos que a gente tem para cuidar desses professores, dessas professoras que vão estar lá no cotidiano vivendo esses tensionamentos, né? Vivendo esses tensionamentos em relação às tomadas de decisão, porque as crianças estão ali, né? Isso já no nosso cotidiano é normal. Tem coisas que a gente não planeja, mas que na relação elas se colocam e a gente tem que tomar uma decisão em relação àquilo, né? Então a gente vai ter que conversar cada vez mais sobre essas questões que estão implicadas, né, nessa nossa relação com as famílias. Em relação à criança especial, né, alguém colocou a pergunta criança foco da educação especial. Então, uma das justificativas, inclusive nos outros contextos, para o retorno das atividades foi, sobretudo, a preocupação com as crianças que são público-alvo da educação especial. Por quê? Porque, claro, a gente tem toda uma discussão no Brasil sobre uma educação inclusiva, é isso que a gente defende, que as crianças estejam no cotidiano, convivendo umas com as outras, né? Mas a gente sabe que as crianças público-alvo da educação especial, muitas vezes elas necessitam de um atendimento especializado. E quando as instituições de educação não estão funcionando, muitas vezes elas não têm acesso a esse atendimento especializado, né? Eu tenho conversado muito com uma colega que é a Maria Aparecida Turnes, que ela trabalha com a educação especial, e a gente discutiu muito essa questão, porque ela ficou muito aflita com a suspensão das atividades e de saber como que as crianças que ela acompanhava estavam, né? Ela faz um trabalho também completamente integrado com todas as crianças da turma, mas obviamente que ela ficou com uma preocupação um pouco maior com essas crianças, né? E o que ela fez foi retomar durante esse período, o contato, a comunicação com as famílias. E ela tem se comunicado com as famílias no sentido de saber não só da criança que ela acompanha na instituição de educação infantil, mas das crianças da casa, né? Então, quando ela faz contato com a mãe, ela pergunta como é que as crianças estão. Porque ela sempre entende que essa criança, ela vai estar bem na relação com as outras crianças, com os outros adultos, né? Então, a primeira preocupação dela é saber como estão as crianças, como que está a dinâmica da casa, né? E depois, uma preocupação sobre o acesso a esses outros apoios e atendimentos especializados, né? Que muitas vezes são suspensos, né? Como acompanhamento de fono, de fisioterapia, para algumas crianças, né, que têm essa demanda, né? Então, a gente vai ter que pensar nesses outros canais também, né? E buscar com a saúde, com a assistência social, como que esse acompanhamento, mesmo com a suspensão das atividades presenciais, como que ele não fica prejudicado, ou que alternativas a gente tem, né? Para que esse acompanhamento permaneça. Mas, só para dizer e já abrir para a Adelaide de novo, nos contextos de retorno, as crianças público-alvo da educação especial foram prioridade. Elas tinham prioridade para retornar para as unidades. É claro que isso também traz, né, outras exigências, mas elas foi prioritariamente pensando nelas que se pensou também no retorno. Okay. Diga, Adelaide. Ângela, nós temos mais questões, muitas mais questões. Algumas você já respondeu, nem precisei fazer, com a questão das horas e dos dias letivos, como garantir as horas e os dias letivos, se tiver que fazer essa coisa do rodízio, se tiver que fazer alternância de dias, né? O que fazer com a falta de sensibilidade por parte dos governos estaduais e municipais, como lidar com salas
climatizadas na educação infantil. Como é que vai ser isso? Porque aqui no Nordeste da Paraíba o sol é generoso. Então, Sim. muitas das nossas salas são climatizadas. E aí, como lidar com isso, né? Como fazer com o que fazer com a falta de atendimento do professor, do atendimento educacional especializado, bem como com a falta dos auxiliares que auxiliam o professor na maioria das atividades. Enfim, estou muito preocupada com esse distanciamento, pois as crianças são espontâneas. Essas são alguns comentários. Muita gente já concordando. Na hora que você vai falando, as pessoas vão já se colocando na perspectiva de concordar. Muito preocupadas também com a própria atuação dos professores. Quem é que vai acolher os professores? Onde é que eles têm essa coisa dessa acolhida? Que a gente fala muito na acolhida das crianças, mas também os professores estão vivenciando, as professoras estão vivenciando essa situação também muito nova. Então, assim, são muito mais indagações do que respostas, né? São muito mais problemas do que respostas que nós temos, né? Então, aí eu quero dizer que a gente retornou, né? Nesse momento, a gente já está mais de 35 minutos que a gente retorna e a gente está com um público ainda muito bom aqui, então é importante que a gente, mais uma vez, relembre a necessidade de se inscrever no canal do YouTube do Fórum de Educação Infantil da Paraíba. E na próxima terça-feira nós teremos a discussão sobre a questão específica da educação inclusiva das crianças com necessidades educativas especiais na educação infantil, né, nesses tempos de pandemia. Então, nós vamos fazer esse aprofundamento dessa discussão na próxima semana. Então, Ângela, eu devolvo a palavra para você, para que você possa enfim, interagir um pouquinho mais com a gente, né? Você já viu que as pessoas estão bem gostando dessa interação. Que bom. Fico feliz porque eu também estou gostando. Bom, eu não tenho resposta aqui para todas, né, as questões. Por exemplo, das salas climatizadas, eu acho que a gente vai ter que conversar com quem entende, né, dessa situação. Mas o que eu já li dos outros protocolos, aparece muito a sugestão do uso do espaço externo, né? Justamente porque ele é um espaço aberto, amplo, e ele não vai confinar o vírus, né? O vírus não fica circulando num espaço pequeno, se for o caso, né? Assim, de ter. Então, o espaço externo, ele é sempre um espaço que ele permite um maior cuidado desse ponto de vista, né? Ele é um espaço mais saudável, e também a necessidade da gente, quando estiver nos espaços externos, sempre tentar o máximo possível fazer com que esses espaços fiquem ventilados, que circule, né, o máximo possível de ar, que sejam espaços arejados. É claro que isso não vai ser possível em todos os contextos. Pelas nossas temos duas situações extremas, né? Lugares extremamente quentes, né? Como é no Nordeste, em muitas cidades do Nordeste, algumas cidades do Norte, extremamente quentes, e nós temos o caso do Sul extremamente frio, né? Então, a gente vai ter que pensar alternativas desse ponto de vista, e por isso que antes eu dizia, né? Talvez a gente vai ter que dialogar aí com os arquitetos, com quem atua mais nessa área, para pensar assim, que alternativas a gente tem no sentido de garantir, né, que esses espaços sejam espaços saudáveis, né, que eles não sejam espaços insalubres, mas, ao mesmo tempo, a gente também garanta esse conforto, né, para as crianças, do ponto de vista também do clima, né, de que elas se sintam bem. Bom, a gente tem casos, né, gente, de instituições que sequer têm janelas, né? Eu já fui em instituições de educação infantil que não tinham janelas ou que tinham aqueles basculantezinhos bem pequenos em cima, que não circula, né? Aquilo mesmo aberto, a quantidade de ar que entra tão pequena que não chega a arejar o ambiente. Então, tudo isso, vejam, né, é o que a gente tem dito. A pandemia só nos fez, assim, eu acho que enxergar com mais precisão um tanto de problemas que a gente já tinha antes na educação infantil, né? Porque daí a gente pode, inclusive, questionar
até que ponto, né, os critérios de qualidade que a gente já tem alguma medida definidos, eles são considerados quando a gente pensa na implementação e no desenvolvimento de uma educação infantil, né? Efetivamente, a gente tem uma educação infantil de qualidade, né? O que seria ter uma educação infantil de qualidade, né? E é num momento como esse que a gente sente mais falta dessas condições, porque elas ficam completamente expostas, né? Assim, elas ganham visibilidade. Talvez esse seja o único lado bom, né? Dessa situação que a gente vive, assim, que é a gente poder externalizar e tornar visível, né, esses que são os nossos dilemas aí constantes, né, no âmbito do nosso trabalho, porque esse problema ele já está posto o tempo inteiro para a gente, né, só que agora ele ganha uma visibilidade um pouco maior. Então, as questões de espaço físico, de fato, são questões sérias, né, para a gente pensar. A questão da insensibilidade dos governos, né, aqui eu acho que a gente vai ter que, aproveitando que a gente está falando a partir de 2 fóruns de educação infantil, né? Eu acho que a gente tem que pensar assim, que instâncias, que instituições, quais são os nossos aliados nessas lutas, né? E a gente vai ter que recorrer a eles. Né? Hoje em dia a gente tem importantes aliados e os nossos fóruns de educação infantil, eles são fundamentais, né, no sentido da gente também tornar público e tornar mais coletivo o movimento, né, porque a gente consegue agregar, consegue trazer as diferentes preocupações, né, e consegue explicitá-las, né, para a sociedade, não só para os governantes, mas também para a sociedade. Eu acho que a gente vai ganhando um maior espaço de visibilidade. E a gente tem outros atores institucionais que são fundamentais, né? A gente precisa recorrer aos nossos conselhos, como eu já disse. A gente tem Ministério Público que atua a nosso favor se a gente for lá, né, e chamar para o diálogo. A gente tem Tribunal de Contas, a gente tem Ministério Público do Trabalho, né? Essa pergunta aqui da falta das auxiliares, né? Muita gente que era terceirizado ou que era estagiário, porque existe isso na educação infantil, né? A gente tem pessoas que atuam em sala com as crianças que têm contratos de estágio e que foram simplesmente cancelados, né? Que foram simplesmente encerrados, né? Então essa situação está posta para a gente, mas a gente não pode retomar o trabalho sem um contingente suficiente de adultos, né? Eu acho que, desse ponto de vista, assim, a gente tem que recorrer aos nossos sindicatos, a gente tem que recorrer a essas instituições e vejam, uma coisa que eu ia falar antes e eu acabei não falando, tudo isso que a gente discute, a gente tem que documentar, né? Exatamente. Não adianta a gente ficar só numa conversa entre nós e não registrar essas coisas. Então, documentem. Se vocês fazem uma reunião de formação, se vocês tomam decisões nas instituições, façam uma ata, façam que isso chegue até onde é necessário, né? Que seja lido, que seja visto. Façam pequenos comunicados para as famílias, digam para as famílias o que vocês estão debatendo, porque à medida que a gente vai documentando, que a gente vai registrando, né, essas questões, a gente não se perde nesse processo de tomada de decisões, né? A gente não se perde nesse movimento também, e a gente também consegue encaminhar essas questões, porque se a gente fica só discutindo entre a gente, né? Já é importante, claro, acho que para a gente, inclusive, tomando consciência de algumas coisas que no primeiro momento parecia, né, que não faziam sentido, mas daí a gente vai tomando consciência delas. Mas é importante que a gente também documente, sabe? Registrem, coloquem isso no papel e façam também desses registros instrumentos para vocês depois de reivindicação dessas condições, né? Mapeiem nas unidades de educação infantil de vocês, das redes que vocês atuam, quantas pessoas foram dispensadas, né? O sindicato está fazendo esse monitoramento? Vocês sabem quantos contratos foram suspensos, né? Quantos contratos foram encerrados? Né? Qual é o contingente de professoras que está na ativa e quem que foi dispensado? Assim, vão registrando isso, sabe? Porque esse registro, essa documentação é o que nos permite também dizer, olha, com esse número de pessoas aqui, com esse contingente profissional, não é possível voltar. Né? A gente não pode voltar a atender as crianças sem ter as condições necessárias. Então, acho que esse processo, né? Para a gente, ele também é um processo de aprendizagem, né?
desse ponto de vista, de como que a gente se movimenta, de como a gente atua politicamente, no sentido dessa reivindicação e no sentido também de tentar assegurar algumas condições que, sem elas, é impossível da gente pensar no retorno, né? E a questão das profissionais, para mim, é uma questão chave que a gente vai precisar efetivamente demarcar, né, como um ponto de pauta que é fundamental aí para o nosso planejamento de retorno, né? Tá tudo certo, Adelaide? Está ouvindo? Tudo certo. São muitas as perguntas, né? Eu estou lendo. Tá. Né? Vai Então, aí dizendo. tem mais perguntas sobre a questão dos professores, que são grupo de risco, como é que eles ficam. Há também, com relação a essas atividades externas, que também precisam de que os ambientes externos sejam higienizados, e muitas das vezes as escolas não têm, as creches, as instituições não têm esse suporte, né, de pessoal e de material também para fazer a correta desinfecção, né? Esse Exato. diálogo que precisa ser feito, né? Tudo isso são questões que estão sendo colocadas aqui. Inclusive, uma delas está levantando a questão de que o próprio Ministério Público, que já notificou uma determinada prefeitura, uma determinada secretaria de educação, e nem ele tem conseguido ser ouvido, né? E aí, como é que a gente pode trabalhar um pouco com essa realidade, que é a realidade, como você já disse mesmo, né? Que só no tempo da pandemia só se foi colocada em vitrine, mas essas são realidades com as quais a gente convive diariamente já faz algum tempo. E agora elas se exacerbam, né? Elas ficam públicas, elas se tornam públicas e elas se tornam mais dramáticas, mas elas são realidades que a gente conhece bem. Né? Exato, Adelaide. E Assim, aí, Ângela, nós temos, depois desses comentários, nós já falta 15 minutos só para encerrar a segunda hora da live. Então, depois desses comentários, eu já vou pedir a você para que você já faça o encaminhamento já das considerações finais da sua fala. Mais uma vez agradecendo a sua participação e mais uma vez convidando todos e todas que estão aqui nos acompanhando a se inscreverem no canal do YouTube do Fórum de Educação Infantil da Paraíba. Pois não, Ângela? Ótimo. Vou lá, então. Eu já vou aproveitar essa tua propaganda e vou dizer que amanhã à tarde também tem a live da Amped, se vocês quiserem assistir, para tratar de modo mais geral. Isso também. É verdade. Amanhã, a professora Ângela, junto com a professora Valdete Coco, que é da Universidade Federal do Espírito Santo, que foi a ex-coordenadora, né, a coordenadora anterior à professora Ângela no GT7 da Amped, estarão fazendo uma live pela Amped e vão discutir essas e outras possibilidades, né, sobre essa questão da educação infantil. A live vai ser pelo canal do YouTube da Amped e vocês podem lá assistir. Ângela, diz só a hora, que eu já esqueci a hora. 16 horas. 16 horas também, o mesmo horário. Então, mesmo amanhã, horário. De novo, amanhã vocês podem entrar e ouvir a Ângela e a Valdete, que vão aprofundar um pouco mais essa discussão que a gente está fazendo aqui hoje. Pois não? Exato. A gente vai falar sobre as políticas governamentais e a educação infantil, né? A gente vai fazer um espectro um pouco mais ampliado. Mas eu, inclusive, falei disso porque lembrei em relação a essas questões aqui que vocês estão trazendo, porque na minha percepção, o que é importante a gente estar atento, né? A gente tem que fazer uma leitura que não é só uma leitura micro, mas também das políticas, né? Como que essas políticas mais amplas, né? Que arranjos têm sido feitos no sentido de se pensar uma política educacional hoje no Brasil, né? Então, acho que tem algumas frentes que a gente tem que atuar, né? E acho que são frentes fundamentais. Uma frente fundamental é a do financiamento, gente. Sem dinheiro não se faz nada. Efetivamente não se faz nada na educação sem dinheiro, né? Então, a gente está aí vivendo esse processo de discussão e possivelmente, muito brevemente, de aprovação do Fundeb, né? Então, façam o seguinte, mapeiem no estado de vocês quem são os deputados, quem são os senadores que estão lá ocupando as cadeiras, né? E que vão votar esse projeto de lei. Geralmente nós, pelos fóruns, fazemos isso, né? Assim, a gente pressiona, a gente
coloca lá os e-mails, faz um textinho e dispara para as pessoas enviarem. A gente tem que pressionar tanto os deputados e as deputadas quanto os senadores e as senadoras para que eles votem no projeto, né, que nos beneficie. Porque sem recurso, assim, para a gente avançar nessas questões todas que vocês trouxeram aqui, né, que efetivamente, sim, a gente não tem resposta para elas, né? Como é que eu vou pensar que eu tenho que usar o espaço externo, mas eu não tenho pessoal suficiente para fazer a limpeza? É a professora que vai ter que ir com a criança, vai ter que limpar antes, vai ter que limpar depois, né? Como é que a gente vai dar conta de todas essas demandas, né? Então, tem coisas que nós temos um limite para efetivamente resolvê-las, né? Porque não somos nós, com assim, muita boa vontade que a gente tenha, muito profissionalismo, não somos nós que vamos resolver, porque elas não dependem só da gente, né? Elas dependem de uma organização e de uma implementação de política que está para além de nós, né? Mas a gente tem sim como incidir nisso. E eu acho que são essas formas de atuação que a gente precisa se organizar e estar muito atento em relação a elas, né? Então, lutar por um financiamento que efetivamente seja um financiamento que nos permita avançar na qualidade da nossa oferta de educação infantil, isso é fundamental, né? Assim, lutar também pelas nossas condições de trabalho. A gente nunca pode esquecer que as profissionais da educação infantil são aquelas que têm menor status, menor salário, né? E piores condições de trabalho no âmbito de toda a educação. Então, a gente também precisa continuar nessa luta, né, para ter, assim, minimamente aí alguma, né, alguma visibilidade, algum respeito, né, e algum reconhecimento pelo trabalho que a gente faz, né? Eu acho que nesse momento essas coisas vêm à tona também, porque é justamente na ausência. Eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com aqueles videozinhos ou com aquelas mensagens de voz que as pessoas mandam que são muito caricatas, né? Assim, aquilo me incomoda um pouco, mas também diz um pouco da verdade, né? Assim, isso das famílias estarem numa convivência diária com as crianças e terem que propor coisas para as crianças, né? Muitas famílias têm dito do quanto elas acham, bom, as professoras efetivamente merecem ganhar bem, né? As professoras merecem reconhecimento, porque não é fácil, né? Não é fácil, assim, é um trabalho que tem um nível de exigência gigantesco, né? A gente, assim, trabalhar com criança pequena talvez seja, do meu ponto de vista, de todas as etapas educacionais, aquela que tem maior, né, o maior nível de exigência, né? Porque a gente tem que pensar numa lógica que não é a lógica tradicional de trabalho pedagógico, né? É mais fácil você pensar numa lógica que é aquela que já foi construída, que você inclusive viveu como estudante, né? Em diferentes momentos da sua vida, porque você já tem referências do que você construir algo que é algo diferenciado, né? Do ponto de vista, inclusive, da exigência das crianças com as quais a gente convive, né? Então, acho que esse exercício para a gente também tem sido um exercício interessante, né? De visualizar o reconhecimento por parte das famílias, da sociedade, né? Do quanto a escola faz falta, de quanto a instituição de educação infantil faz falta, do quanto as professoras fazem falta, né? Então, assim, vamos aproveitar esse momento inflamado aí de reconhecimento, inclusive para dizer, bom, então se juntem conosco na luta, né? Assim, a gente precisa, de fato, Exatamente. mais pessoas, né, se unam às professoras na defesa de que a gente tem um salário justo, de que a gente tem uma carreira minimamente atraente, né, atrativa para a gente continuar nela e condições de trabalho, né? Assim, porque quando a gente vê a análise de dados, né, a análise dos resultados dessas avaliações de larga escala, que ainda bem na educação infantil a gente ainda não tem, né, por hora, né? A gente ainda não tem, a gente está conseguindo segurar. Mas a gente vê uma crítica muito grande, né, às redes, às escolas e etc. Mas se fala pouco sobre efetivamente as condições de trabalho, né, que se tem nesses contextos, né? É muito fácil você culpabilizar o outro por aquilo que não vai bem, né? Mas você também levar em conta quais são as condições dadas para o desenvolvimento do trabalho, muitas vezes, né, é algo que fica completamente invisibilizado nesse tipo de análise, né? Então, acho que eu tenho pensado muito nisso, assim, para pensar o retorno,
Se vocês têm imagens das unidades, recuperem as fotografias das unidades de vocês, recuperem as fotografias dos espaços, os registros que vocês têm, recuperem tudo isso para trazer e olhar assim, ó, isso aqui é o que a gente tem em termos de condições reais e objetivas, né? E isso aqui era o que a gente fazia nessas condições reais e objetivas. Inclusive, para esses debates, se a gente conseguir constituir essas comissões, que eu acho que é para onde a gente tem que avançar, tragam esses dados. Tragam as imagens que vocês têm, tragam os registros que vocês têm, mostrem o que é o nosso trabalho, né? Para quem vai tomar essas decisões. E a partir daí eu acho que a gente também vai ter um ponto de partida que é um ponto de partida mais efetivo e substancial, né? Do que a gente está falando? A gente não está falando só de algo que é uma abstração, né? A gente não está falando de algo que está só no campo da retórica. A gente está falando de algo que existe e que faz parte do nosso cotidiano do trabalho pedagógico. E nós já temos isso, eu acho que grande parte de vocês já tem isso documentado, já tem, isso faz parte do trabalho diário de vocês, né? Isso constitui a nossa docência. Pensar sobre o que a gente faz, teorizar sobre o que a gente faz parte da docência. Então vamos recuperar. Recuperem esses materiais, tragam esses materiais e digam, ó, é assim que a gente trabalha com os bebês, né? É assim que a gente trabalha com as crianças de 4 anos, né? Como é que a gente volta para isso? Se não volta, vai voltar como? Né? Então vamos fazer um pouco desse movimento, que eu acho que a gente só ganha com isso. E vamos pensar também nessa incidência, que é uma incidência um pouquinho mais alargada do que a nossa sala, do que a nossa instituição, mas que também é importante para assegurar algumas condições. Eu acho que o tempo já está quase no limite, então eu já vou terminando, né? Assim, dizendo para vocês que eu não vim aqui com pretensão nenhuma. Sim, e passa voando, né? Quando a gente aí né? a gente ficava horas aqui, né? Eu acho que e todo mundo que está aqui firme e forte com a gente, né? 2 horas de conversa e as pessoas continuam aqui, isso é muito bom, né? E eu quero enormemente agradecer a você, Ângela, essa sua parceria, essa sua cumplicidade do Fórum do Paraná com o Fórum da Paraíba, essa forma que a gente encontra de trabalhar junto. É muito importante a gente poder exatamente ter esse apoio, né, entre nós para pensar essas alternativas, né, de acolhimento dessa educação infantil com qualidade que respeita os direitos da criança. Então, as palavras finais são suas e os agradecimentos são nossos. Né? Muitos elogios para você. Realmente você foi fantástica, foi muito bom a sua fala, foram muito boas as reflexões que você nos provocou aqui hoje e nos brindou com essa maravilhosa análise que você faz sobre essas perspectivas de retorno. Muito obrigada, Ângela. E aí, finalmente, você encerra e aí, em seguida, a gente vai só avisar que essa live e as outras que nós fizemos, elas vão ficar disponíveis tanto no canal do Instagram, quanto as outras 2 já estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Então, as pessoas já podem assistir lá e essa também ficará disponível no canal do YouTube. Então, logo a gente faz o trabalho de edição, tá certo? Tá bem. Eu quero pegar essa tua fala final, Adelaide, assim, é com ela que eu quero fechar, assim, para dizer uma coisa que a gente tem aprendido nesses nossos anos de militância, né, assim, que são árduos, né? A gente está aí no MIEIB há algum tempo já na luta, e uma coisa que para mim fica cada vez mais evidente é que, assim, a gente não precisa ter consenso em tudo, obviamente que a gente não vai ter consenso em tudo, em alguns momentos a gente vai divergir, mas a gente precisa somar, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais tentar manter uma ação que seja orgânica, que seja articulada entre nós, porque se nós não tivermos isso, né, se nós não nos apoiarmos, né, e se nós não nos sustentarmos nessa luta, a gente fica mais fragilizada e mais enfraquecida, né, nesse confronto com todos esses ataques que a gente tem sofrido, né? A gente tem que ter muita consciência que nesse momento atual, no nosso governo brasileiro, a educação não é prioridade. E se ela for, é numa concepção muito diferente. Um minuto. Então, assim, meu pedido é esse, né? A gente pode debater, quanto mais a gente debater, melhor, a gente pode discordar em alguns pontos, mas vamos tentar fazer uma ação mais orgânica, né? E mais juntas, porque daí eu acho que a gente vai longe. E super obrigada. Adorei estar aqui com você. Muito obrigada, querida. Beijo para todos vocês que nos acompanharam e até a próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Vou acompanhar vocês semana que vem.